Fala galera, como prometido, dando continuidade aqui à saga de corrigir as provas de inglês da EFON. Essa daqui foi aplicada em 2024, né, com entrada em 2025. Então, vamos dar prosseguimento, né, vamos dar início no caso. Primeira questão. It is possible to infer from the song that... Tanana. Aqui é She porque é Dua Lipa, né, a cantora. O que a gente consegue inferir, o que a gente consegue concluir a partir do que é dado no texto, né? Letra A. Can dance the night away because she's no longer in chains. Cara, quando ele fala aqui, ó, in chains, fica de preto aqui, perdão, ó, in chains, é, ele diz de, tipo assim, tá presa, ela está presa em correntes. Isso não é dito em nenhum momento, tá? Porque porque ela não fala que o relacionamento em si, aqui, de acordo com essa música, né, Dance the Night, ela não fala que o relacionamento em si é uma prisão, mas ela sim diz que ela diz que, por exemplo, ó, cause every aqui nessa parte aqui, né, nesse verso. Because every romance shakes and it bends. O máximo que ela fala aqui, shakes and it bends, é porque passa por turbulências, tá? Aqui, ó. Passa, passa, perdão, passa por turbulências, que ela quer dizer nesse trecho ali, né? Turbulências. Aí quando ela fala aqui, don't give a damn, é porque ela não dá a mínima pra isso. Tipo assim, todo romance passa por problema, mas ela não dá a mínima. Ela tá falando que ela vai dançar, não sei o que ela. Enfim, por não dar a mínima, ela consegue dançar e tal. Mas não diz essa questão de estar presa e infeliz, né? Ela só diz que há problemas, mas não tem essa noção de estar, tipo, in chains, em correntes, presa, né? Letra B. Is happy even though her relationship is over. Cara, não tá feliz, né? Porque se ela tivesse feliz, ela não ia estar falando assim abertamente sobre os problemas. Ela diz sobre, no caso, conseguir lidar com essas intempéries, entendeu? Do romance, de cada romance, entendeu? De cada romance aqui que ela diz. Não é uma questão de estar feliz, não, tá? É de estar mais, vamos supor, superada, né? Ela superou, não feliz. Letra C. Although she said she doesn't want to show it. Sim, sim, sim. Sabe por quê? Quando ele fala que she doesn't want to show it. Porque como é que eu posso dizer? Ela tá celebrando, ela tá, no caso, não comemorando em si, mas ela tá celebrando essa habilidade de não ligar, tá? Quando ela diz que, ó, I don't give a damn, aqui, ó, don't give a damn, é que ela não liga, então ela tá mostrando que não liga, tá? Então aqui quando fala she doesn't wanna show it, é porque ela realmente não quer mostrar que ela tá, tipo, ligando, porque ela consegue superar assim com facilidade, porque ao dizer, ó, watch me dance, dance the night away, aqui, ó, my heart could be burning, but you won't see it on my face. Então, tipo assim, o coração dela poderia estar queimando, né? Assim, falando assim com uma hipérbole muito alta. É, mas ela não mostraria. Ela poderia estar sofrendo por dentro, que ela quer dizer aqui, né? Mas ela não mostraria. Por isso que essa é a alternativa, tá? Porque em vários versos aqui, essa ideia aqui é repetida, confirmada, tá? Letra D. Celebrating the weakness of romance. Não, não tá falando de fraqueza do romance, tá? Porque, justamente, voltando aqui de novo, ela menciona essas turbulências do romance, não a fraqueza, tá? Porque essas turbulências é o que faz um romance normal, porque um romance não é só felicidade, não é só farra, né? Mas sim esse conjunto de coisas. E ela menciona, no caso, essas turbulências, mas ela não celebra a fraqueza do romance. Mas menciona o que faz parte, né, do romance, no caso, esses problemas aqui, né? Tá. Letra E. Thinks that everyone in a relationship shouldn't dance. Não, vai falar justamente o oposto. Pra dançar, não só no sentido literal ali de dançar, mas tipo assim, de seguir com a vida, entendeu? Agora vamos pra segunda questão. Aqui, ó. Don't give a damn. The sentence in bold means. Justamente não se importar, entendeu? Aqui, ó. Quando ela fala, ó. Cause every romance shakes and it bends. Don't give a damn. Então, tipo assim. Porque cada romance passa por turbulências, passa por problemas. Eu não dou a mínima. Então, é justamente don't give a damn significa
não dar a mínima, tá? Aí fala aqui, na letra A, what goes around comes around. O que vai e volta. Não, isso aqui não tem nada a ver, tá? A piece of cake. Piece of cake é tipo no sentido de muito fácil. Não tem nada a ver. All ears. Sou todo ouvidos? Não, também não tem nada a ver. Never mind. Sim, justamente. No sentido de never mind tanto faz de indiferença, entendeu? E aqui ela quer dizer o quê? Não dou a mínima, não tô nem aí. Então, realmente, essa ideia. Break a leg, não. Aqui não é no sentido literal de quebrar uma perna, não, tá? Mas sim, tipo assim, quebrar um galho, tá? Isso não quer dizer que não. Agora, essa terceira questão aqui, que é de tempo verbal, né? Bem bacana. Aqui, ó. Lately, perdão, in the sentence, lately I've been moving close to the edge, tá? Então esse I've been moving quer dizer o quê? É o, ó, presente perfeito, é, continuous, tá? Por causa do gerúndio aqui, o ing. Então não é presente continuous, present continuous só, tá? Não é só o perfect, aqui ó, já dá pra cortar a D também. Não é past, é o present. Eu vou dar uma explicada aqui, né? Coloquei uma ideia aqui do lado para você saber identificar. Aqui na questão, ele fala do present perfect continuous. Então a gente tem ó, o present com have, o perfect, que é justamente por causa do particípio do verbo to be aqui, e o moving com o ing, né? O ing no continuous, tá? Então essa ideia aqui que é expressa. Agora, quando a gente fala só dos tempos present ou o past perfect só, a gente não tem. Aqui, ó, vim aqui para baixo, né? A gente não tem esse verbo to be, tá? Porque não expressa essa ideia de continuidade. Do tempo ali estar, enfim. Não tem essa ideia de continuidade. Ele só utiliza o verbo auxiliar, to have, e o verbo qualquer que ele seja no particípio, tá? Eu coloco V3 aqui porque tem as três formas do verbo, né? A padrãozona, presente, né? Que é a do infinitivo sem o to, no caso. V2, que é no past, e V3, que é o participle, tá? O participe. Assim, é mais fácil você gravar, de você ter que ficar falando toda hora participle. Mas aqui você já sabe, né? Tá? Agora, a quarta questão, essa daqui, essa daqui é bem caprichada, cara. Se a pessoa não souber essas regênciazinhas, nem adianta, tá? Primeiro vou resolver e depois vou explicar uma por uma que eu procurei destrinchar aqui, tá? Aqui na 1 é good for life. Na 2 é attractive to him. Na 3 é important, kindness is important for, tá? Na 4 é on por quê? Essas duas últimas aqui vai dar para explicar sem ter que dar exemplos, tá? Essas três eu vou dar exemplos. Mas essa daqui é on porque aqui fala de dia, tá? Day. May 21st. 21 de maio, tá? Então, um dia você usa on. E aqui, summer starts, tananã, in December. É in, tá? Porque é no mês de dezembro, tá? Você não usa on para mês, não. Você usa in. Então, com base nessas duas aqui, ó, duas últimas, on e in, já dá para tirar três alternativas. Agora, indo para as punk zones aqui, ó, que é for, to e for, vamos fingir que a gente não sabe o gabarito, né? Mas a gente fica, então, entre essas duas. Como é que a gente vai saber, né? Se o good é to ou for, se o attractive ele leva o to ou for, se important é to ou for. A gente vai entender aqui agora, né? Eu trouxe uns exemplos. E se você já souber e quiser, enfim, testar seus conhecimentos, pausa aí e tenta completar sozinho aí. Mas eu procurei trazer aqui uns exemplozinhos, umas frases para você entender o raciocínio. Por exemplo, nessa frase aqui: Practicing questions is good, tanana, you're learning. 2. Michael was always very good, tanana, Holly. 3. Having healthy meals is always good, tanana, your health. Tá? Então, completa com for ou to, cada caso. Então, vamos começar, né? Na primeira é for, por quê? Porque aqui está no sentido de benefício, tá? Praticar questões é benéfico, tá? Para o seu aprendizado. Isso é de fato, né? Agora, na segunda aqui. Michael was always very good to Holly. Aqui não tá falando de nenhum benefício em si, mas sim da gentileza do Michael com a Holly, tá? Então, assim, não tem nada de benéfico, de necessário para algo, entendeu? Porque aqui você vê que é uma coisa mútua, né? O aprendizado, aqui, ó,
praticar questões é benéfico para o seu aprendizado. Aqui é uma questão de gentileza no sentido de gentileza, tá? De ser bom, de ser gentil com alguém, enfim. Na 3 aqui, having healthy meals is always good to know your health. É for, tá? Porque justamente aquela ideia de benefício de novo envolvido. Por quê? Porque você ter refeições saudáveis é sempre bom para sua saúde. E isso é um fato, né? Então é mais questão de, igual, ó, com for, a gente conclui que é no sentido de ter benefício ou ser necessário para algo. E good to é no sentido de gentileza ali, tá? Você vê que é uma pessoa com a outra. Então, vindo aqui na quarta questão, né? A gente já elimina e chega na resposta, tá? Só, enfim, já tirando a primeira, a gente já consegue, né? Se soubesse a primeira, essas duas últimas já matava. Mas, continuando a ideia ali, né? Por exemplo, o attractive agora. Não vi em nenhum contexto attractive for, assim, inserido de forma correta, tá? Até pesquisei para, enfim, poder te explicar aqui com uma clareza. É attractive to, tá? E por que que eu não comecei logo a questão falando desse attractive to? Porque o good é, enfim, um adjetivo ali mais comum de se ver, né? Então, assim, pode confundir, né? Mas o attractive é, no caso, o to, tá? Ele não leva o for, mas se você já soubesse, você já ia acertar isso também. Só que agora, aqui nessas difíceis, eu tô seguindo a ordem do, enfim, de leitura, né? Do raciocínio, tá? Então, esquece o for para attractive, tá? Agora, um adjetivo important. Important for, important to. Esse que a gente já sabe que é o for, mas vamos analisar os casos, né? Aqui, ó. Trouxe outros exemplos para você, enfim, saber destrinchar e, eventualmente, enfim, matar a questão sem dor de cabeça, né? A primeira aqui, studying physics is important to me because tanana, e dá todo um porquê, né? Você já fica meio assim, qual que é a posição que eu vou usar? Na segunda, donating blood is important tanana, saving lives, tá? Então, se você quiser pausar e resolver, pode pausar, mas eu vou completar aqui, né? Essa primeira é o quê? Essa primeira é to, important to. Por quê? Porque tem. Você vê o because aqui, toda essa causa aqui que eu dei é justificando o porquê que é importante. Essa segunda aqui torna a voltar naquela ideia do good for, entendeu? De benefício. Important for, good for, entendeu? Tem um benefício aqui por trás, tá vendo? Ó, doar sangue é importante para salvar vidas. Doar sangue que poderia também ser good, tá? Good for saving lives. Então você vê que é uma diferença ali contextual, tá? É você saber ler, enfim, o que a questão tá dizendo, que aí você mata com a preposição, tá? Quarta, né? A quinta questão aqui é de interpretação, né? Aí ele diz: Considering the text, it is safe to say that Cillian Murphy. Ah, tá. Característica dele, né? Então a gente vai ter que voltar no texto mesmo. Interpretação, né? Não tem jeito de colocar aqui de amarelo. A gente procurar aqui no texto. Aqui, ó. Quando fala do Oscar, né? Ó, he may have been the front runner to win throughout the award season, but he was still a little overwhelmed. Tá. Então aqui já diz, né? Enfim. To have the Oscar in his hand, he told the audience. Overwhelmed estava assim, sobrecarregado, né? Meio tenso. Então, já dá pra matar, né? Porque na fala is not overwhelmed enough. Não. Tá falando que was a little. Então, not enough tá errado, tá? Perdão, cortar aqui. A little. A little overwhelmed. Então, quando fala not enough, não. Tava a little. B. Is still a little overwhelmed. É exatamente isso que ele fala ali, né? É seu gabarito. Is proud just because he's an Irishman. Não, tá? Isso aqui não tem nada a ver, não. Não é o que ele menciona, tá? Is the best actor at the Oscar, so he's proud of himself. Não, tá? Em vários momentos do texto, ele fala que, que ele é introvertido, né? Dá a dizer que ele é introvertido. A letra E. Is the only actor with a serious reputation and a serious talent? Não. O Oscar, pô, o Oscar é uma reunião de atores super renomados e qualificados competindo para ganhar o prêmio lá, né? Então não tem só como um capacitado ir lá. Enfim. Só voltando nessa C aqui, quando ele diz is proud just because he's an Irishman? Não, tá? Quando diz aqui, ó, nessa parte aqui, vou colocar de outra cor.
Aqui, ficou claro aqui. Declaring himself a very proud Irishman. The first Irish-born star to win Best Actor at the Oscars. Então, aqui não é porque ele, is proud just because he's an Irishman. Aqui a ideia de proud, de orgulhoso, não é só porque ele é um cara da Irlanda, né? Um irlandês. É porque ele é o primeiro, né? Se não me engano, é o primeiro mesmo, ó. Primeiro a ganhar o Oscar. Então tem toda uma questão de nacionalismo ali e não de egocentrismo, tá? Agora na 6 aqui. Not someone usually given to public displays of emotion, tá? Não affection. Mas according to the text line, Murphy is, tá? Então quando aqui diz, que ele não é alguém, public displays of emotion, é a mesma coisa que PDA, tá? Que é public displays of affection, ou seja, demonstração ali pública de afeto. É que ele é um cara mais introvertido na dele, entendeu? Não é tão expressivo assim. Então, quando diz outgoing, é justamente essa ideia de extrovertido. Não tem nada a ver, tá? Foolish, bobo. Não, também não tem nada a ver. Dedicated. Não é o que quer significar aqui no texto, dedicado. Snobbish. Não. Snob não tem nada a ver. Introverted. Sim, exatamente. Essa ideia de ser mais na dele, tá? Quer dizer aqui. Not someone usually given to public displays of emotion. Tá? A 7 aqui agora, né? Gramaticalmente correto, mas ele quer exceto. Por que a risada? Porque sempre tem uma dessa, né? E consegue facilmente ferrar com você se não souber as minúcias, né? É, e é sempre uma com advérbio, com verbo auxiliar, posição de alguma coisa ou outra. Então, cara, uma hora eu acho que chega no padrão e você consegue matar uma ou outra e ir eliminando, né? Nem que seja por eliminação, você consegue chegar a acertar assim, tá? Não é um bicho de sete cabeças, não. Mas aqui ele pede a que não tá correta, gramaticalmente correta. A letra A logo de cara. I have always a delicious breakfast in the morning. Não, tá? O always tem que ser antes de have, tá? Porque, por exemplo, aqui na B, aqui na B tá certinho. Ele tá antes do verbo principal, tá? E essa é a ideia, tá? O advérbio vem antes. Então, logo de cara já é a letra A. A letra C não tem nenhum erro, tá? Aqui, sujeito, verbo de ligação e o predicativo, tá? Aqui tá na ordem também, sujeito, o verbo, verbo auxiliar, perdão, o advérbio, aí aqui, o verbo principal e aqui um outro complemento, tá? E aqui é a mesma ideia da C, né? Sujeito, o verbo e aqui tudo depois o predicativo, né? Fazendo uma análise sintática aqui para você entender, mas é a letra A mesmo. Agora, a oitava é outra de. Não, acho que até agora não foi de nenhuma de phrasal verb, não, tá? É que essa daqui foi de regênciazinha mesmo, com um adjetivo. Mas essa daqui é de phrasal verb. Essa aqui eu fiz uma outra tabelinha, né? Uma tabelinha em cima, mas uma explicação com vários exemplos, né? Pra você ir sabendo. Primeiro eu vou marcando aqui e depois eu falo minúcio por minúcio qual que é a preposição certa. Mas, por exemplo, só de eu saber, igual, é que eu olhei assim de cara, eu pensei, pô, só de eu saber isso daqui eu já mato a questão, né? Nessa expressão aqui. Fui olhando esse verbo, esse aqui, took, aí você fica assim, pô, tem N contexto, tem N preposições que eu posso usar com esses verbos, mas vou tentar achar uma falha aqui, ó. Nessa parte aqui, quando ele diz clinging on, tanana, dear life. Aqui você pensa, pô, alguma coisa com o verbo cling on, né? O phrasal verb cling on. Não, tá? Não é. Por quê? Porque aqui depende da expressão. Isso daqui é uma expressão, expressão idiomática. For dear life. Então, tipo assim, quando ele diz aqui, they are tanana, often taking several feet into the air, usually with some feet, young person in a wetsuit, clinging on for dear life. Então, assim, clinging on, segurando com muito medo, com toda a vida ali, apreensivo, tá? Então, for dear life é uma expressão idiomática, tá? Expressão idiomática. Então, só de você saber essa daqui, acho que já dá pra matar, ó. Terceira lacuna, não é into, não é across, não é to, não é about. Então, você já mata a questão, tá? Se você lembrar dessa expressão idiomática. Mas agora, resolvendo aqui de forma padrãozona, né? Eu trouxe outros exemplos aqui.
Tá aqui em cima, ó. Por exemplo, tear in também eu nunca vi assim em nenhum contexto, tá? Então você já poderia, por exemplo, tirar a letra A, né? Tear in, tá? Mas agora explicando o resto, ó. Tear apart, tear up, tear across e tear into. Quando a gente diz aqui, por exemplo, tear apart, money tore them apart. Então, se a gente estiver falando de uma família, aqui no caso, dinheiro distanciou eles, entendeu? Ou destruiu a família, tá? É mais nesse sentido. Agora, tear up tem dois sentidos, tá? Por exemplo, every time she makes a mistake, she tears up. No segundo aqui, every time she makes a mistake, she tears up the papers, tá? Aqui é no sentido de chorar mesmo, tá? Sentido emocional ali. Aqui, tears up the papers, é no mesmo sentido de tear apart, de destruir, tá? Mas como é papers aqui, a gente só usa o up, tá? Tem essa especificidade. Papers a gente usa com o up no sentido de tear apart, tá? Agora, tear across, por exemplo, ó, every time she practices on ice, she tears ou gets across the rink. Por que eu coloquei o gets? Porque é mais comum você ver essa construção aqui, né, essa estrutura de get across, ou seja, enfim, tear across, no sentido de cruzar, de atravessar, né? Por exemplo, aqui o rink é no gelo, né? Patinação no gelo. Toda vez que ela pratica no gelo, ela atravessa a quadra toda, né? Então, assim, gets across ou tear across é atravessar um campo, enfim, uma quadra, tá? Nesse sentido literal mesmo. Agora, tear into é... não é complicado também, não. É mais no sentido ali, ó. Por exemplo, nesse exemplo aqui. She tore into her school project with great enthusiasm. Ou seja, ela pulou naquele projeto, começou com muito entusiasmo, tá? Tava muito, enfim, é... feliz para se dedicar logo, tá? Então ela, enfim, vamos dizer, pulou no projeto aqui, né? Não vou dar nenhuma observação, não, mas você já entendeu. She toured into her school project with great enthusiasm. Ela começou, ela se dedicou ali, ela pulou no projeto, entendeu? Com muita alegria, com muito entusiasmo. Então é nesse sentido, tá? Ai, perdão. É, agora na questão, ó, kiteboards, tanana, they are a family sight on many beaches, steering tanana, the water at phenomenal speeds. Então é justamente tear apart. Por quê? Porque tá dividindo a água, né? Tá separando, tá distanciando ali, por causa, enfim, pô, do, do, desse kiteboard aqui, tá? Então, não é no sentido de destruir a água, mas sim de dividir, de distanciar, enfim, as ondas e tal. Então, não tem sentido de tear up, porque tear up a gente já falou que é no sentido ali mais de emocional, ou enfim, tear up a paper, né? Destruir um papel, não é nesse sentido, não. Então, é tear apart, tá? Tear into também não, e tear in também não, tá? Assim, essa daqui já tava bem na cara, já dava pra tu saber direitinho, ó. Tear across, tear apart, não, tear across. Up e into, tá? É, agora a segunda aqui, verbo to take. Essa aqui é mais chatinha. Eu trouxe uns exemplos aqui também, ó. Take over, take off, take out. Take over é no sentido de que, ó, she took over the CEO's spot as soon as he quit the job. Ou seja, ela tomou conta, ela roubou, não no sentido de roubar, mas assim que o cara se demitiu, ela assumiu, né? Assumiu o cargo. Então, nesse sentido de não roubar, mas sim, enfim, de agora o emprego é dela, entendeu? Então, ela assumiu o cargo. No sentido de take over é nesse contexto, tá? Agora, take off tem dois sentidos. Porque pode ser no sentido ali de decolar, né? Igual, the plane took off at 6:30 a.m. Tá? Decolou 6:30 da manhã. E tem esse sentido aqui literal de tirar, entendeu? She took off her earrings after the party. Ou seja, ela tirou os brincos dela depois da festa, né? Agora, o terceiro aqui tem também o sentido literal, mas tem outro também, né? Aqui, esse primeiro. Every Friday he takes his girlfriend out to dinner. Que é esse sentido aqui? É de levar, entendeu? Enfim, pra jantar, aqui no caso, né? E aqui é take out the trash, por exemplo. Every Thursday the kid takes out the trash. Takes out of the house, entendeu? Então é mais nesse sentido literal, né? Apesar de aqui ser também no sentido literal de sair, assim, na rua, mas é mais no de passear. Mas você entendeu, enfim, as comparações, né? Então aqui, com o verbo to take, é nessa ideia aqui. Quando aqui, ó, na segunda, ele fala They are tanana often
taking, take off several feet into the air, ou seja, estão subindo, entendeu? Então, é a mesma ideia do decolar, tá? Do take off aqui, do took off, tá? Então, é essa ideia aqui. Agora, essa a gente já explicou, né, que é por causa da expressão idiomática, mas eu tenho aqui, por exemplo, um exemplo que poderia ter o to, aí você confundiria, ó. He was clinging on to the rope for dear life. Isso aqui é um caso específico. Isso aqui não tem por que ser to, né? Tá? É for, porque é a expressão idiomática. Agora, to the rope é outra coisa, tá? Não é for the rope. Ele tava segurando ali, literalmente, na corda, com toda a vida dele. Então, ele tava desesperado, com medo, sei lá, de cair, segurando na corda. Então, aqui só poderia ser o to, tá? Mas não é nada que o verbo cling, esse phrasal verb, cling on, exige, tá? Então, não tem como você achar que aqui tem que ser outra coisa, porque aqui é um caso isolado de expressão idiomática, tá? É, agora, continuando, né? Essa última aqui. But as tananã going out to sea, let alone crossing an open stretch of ocean, forget it. Tá? Aqui é no sentido de finalidade mesmo, né? E aqui só poderia ser o for, tá? Não tem por que ser o to, não, porque senão, enfim, daria uma ideia. To going out, não tem porquê. Com esse NG ficaria muito estranho, tá? Então, espero que, enfim, ó, aqui dê pra você entender. Se quiser tirar print, pode tirar print. Agora, não, na questão aqui, essa aqui é bem bacana. Choose the grammatically correct option. A de cima lá foi incorreta, agora ele quer a correta. Por que aqui nessa primeira eu já marquei o then? Porque quando ele diz assim, ó, we want them each to study hard for exams. A gente tem aquela ideia do each ser apenas para duas pessoas ali, né? O cada. Each quer dizer cada. Mas quando diz them, ele quer dizer para cada um deles no sentido de tem apenas dois ou mais, né? Fica a questão. A letra B, Mary kissed them each. Essa construção aqui tá correta, esse each no final? Então fica a dúvida, tá? A letra C, by March, whole Rio de Janeiro was under the water. Aqui tem que ter um determinante e seria o the, tá? Porque Rio de Janeiro é uma cidade. Letra D, none of my parents went to the beach yesterday. Tá, será que none of seria o certo mesmo? Quando diz de parents, de dois seres? Vamos ver. A letra E aqui. There is very much water coming through the ceiling. Cara, very much water. Isso daqui tá correto, o much, beleza. Mas esse very aqui, será que tá correto para esse substantivo aqui incontável? Não no sentido dele ser incontável, mas por ele ser incontável, ele tem umas outras peculiaridades dele também, tá? Não só por isso, mas enfim, ser incontável é uma das peculiaridades que eu quis dizer, perdão. Mas esse very aqui, ele deixa meio suspeito, porque esse substantivo aqui água em inglês, né? Ele tem umas peculiaridadezinhas. Mas vamos destrinchar as alternativas aqui por passos, né? Aqui, ó, por exemplo, eu separei, acho que foram uns dois tópicos aqui. Deixa eu ver. É, três, né? Enfim, detalhar bem, pra você não ter mais dúvida. Se vocês quiserem, sei lá, um vídeo, enfim, destrinchando essa ideia do it, do every, do either, do neither nor, enfim, um vídeo só disso aí, enfim, coloca aí nos comentários que deseja. Mas aqui eu vou explicar o necessário para a questão, para a correção não ficar muito longa também, porque eu acho que já vai ficar longa, porque essa prova aqui, tá, é pura gramática. Eu acho que estava mais tranquila do que a de 2026, no caso, aplicada em 2025, porque não tem interpretação chata, é mais gramática. Mas se você não souber gramática bem, você se ferra, entendeu? Mas assim, você sabendo gramática, você mata rápido as questões, lendo ali, olhando com, com, com mais cuidado, tá? Mas, enfim, vamos entrar aqui na discussão para você não ter mais dúvida. O it, ele quer dizer cada. Mas o every também quer dizer cada. Eu vou explicar o it primeiro, o both, e depois a gente vai pontuar essa diferença entre it e o every, tá? Mas aqui já de antemão, né? O it, ele não pode ficar no final da frase. Então, quando aqui, por exemplo, ó, diz na B, Mary kissed them each, não tem como. Poderia ser, por exemplo, Mary kissed them both. Mas, como a gente está se preocupando só com essa construção do it e não no que pode substituir ele,
essa posição deles está errada. O each of them tem que ser, ó, each of tem que ser antes do them, tem que ser antes desse pronome aqui. Então a gente já corta, tá? Uma coisa assim bem decoreba, ele quer correto, mas você vai eliminando as que já estão improváveis. Essa daqui a gente já tirou, né? Mas enfim, eu não dei o x, hein? A gente já tirou porque precisa desse determinante the antes de rolo, Rio de Janeiro, que está especificando, enfim, é o Rio de Janeiro é a cidade, querendo ou não, tem que ter o determinante, mas, por exemplo, em outro contexto, quando está especificando algo, tem que ter o the ali, tá? Mas nesse daqui é justamente porque tem um nome de cidade, então, querendo ou não, leva o the. A gente já tirou duas agora. Falar do both também, porque confunde muita gente. Both e every, tá? Na questão só tá o it e, ó, o it, o none, o very, mas eu quis trazer esses outros pra, enfim, caso você tenha se confundido, você não confundir mais, né? Quando ele diz, por exemplo, aqui, ó, both of my parents are left-handed. Parents é mãe e pai, são dois seres humanos, né? São exatamente dois seres que estão ali sendo comparados. Então, por exemplo, até mesmo na B aqui, que poderia kiss them both, ela deixou em aberto, né? Tipo assim, igual nessa questão aqui, se fosse each, Mary kissed each of them. Aqui dá a ideia de ser exato os dois, mas aqui nem tanto. Mas por ser o them aqui não dá a deixa e o both ele vir reiterando que é dois, acaba essa dúvida, entendeu? Porque o both quer dizer ambos, tá? Então, eu espero que tenha esclarecido, não confundido mais. Agora, o every. Onde que a gente usa o every? Eu coloquei aqui dando um spoilerzinho, que também significa cada, mas depende do grupo ali, da situação, do que você está comparando. Porque aqui, no caso, o every é em comparação a três coisas, objetos ou seres, ou mais do que três, tá? E aqui eu trouxe esses exemplos aqui, 4 exemplos, para ver se você sabe. Se você quiser, pausa aí completa. Mas, continuando a ideia aqui, vou completando, né? Aí eu vou explicando. Ó, por exemplo, this festival happens in August. Happens each August. Every August. Every, perdão. É every, tá? Porque agosto é um mês dentre os 12, tá? Então já começa por aí. E não existe each August, porque só tem um tipo de agosto, tá? Mas é um dentre os 12 meses, explicando de forma mais direta. Na segunda aqui, tanana, kid wants to have their own phone. É every kid, tá? Se você quisesse entender, por quê, né? Colocando um outro conectivo aqui em mente pra você entender, ó. É every kid, every, perdão, every kid, a ideia é essa, ó, every kid among the others. Por que dentre as outras aqui, among the others? Porque, sei lá quantas crianças que tem no mundo. Mas aqui é um fato. Toda criança quer ter o próprio telefone, tá? Every kid. Então, é uma dentre as milhões, trilhões que tiver no mundo. Agora, a terceira. One of us, tanana, one of us, has gotten an excellent result on the test. One of us. O us aqui, principalmente. Quantos aqui, né? Quantos? São só dois? Não. Porque se fosse só dois, seria o it, tá? E se fosse o it, aí você já fica meio assim, né? Teria esse pronome aqui? Vamos ver. Não, tá? Já dei spoiler, mas não. Aqui é o every, tá? Porque além de ter essa ideia por exemplo, não especificar a quantidade de us, que é a quantidade de pessoas no grupo, e de nós aqui, tem esse pronome aqui, então poderia só ser o every, tá? Agora, nessa terceira aqui, tananã, of us, é each of us, porque além de não ter esse pronome aqui, poderia só ser o each of us, ele já restringe o grupo, tá? Não poderia ser every, porque o every precisaria desse pronome aqui, isolando mais um caso para comparar em relação ao outro, tá? Então, assim, isolando um caso para comparar em relação a outros casos, tá? Eu trouxe esses exemplos aqui para você não ter mais dúvida, espero que quem ajude e tal, mas é essa a ideia, tá? Pro every, pro each. Agora do none of, aqui não é none of,
tá? Não é none, porque quando ele se restringe a dois, ele, ele precisa do neither, tá? Neither, e seria, não seria com off, não, tá? Seria neither my parents, tá? Então, a gente vai destrinchar as ideias aqui pra não ter mais dúvida. Ó, none, neither, e eu coloquei o either também, porque talvez te confunda, tá? Mas já adiantando, o either é no sentido positivo. Na primeira aqui, ó, none. How much money do you have? None. Nenhum. Não tenho mais um dinheiro. Aí quando ele diz aqui, ó, none of his friends reached out to him after the incident. Tá? Aqui talvez se compare com o caso ali, né, da alternativa, mas aqui não, como não especifica quantos amigos que são, né, podem ser mais de três. Então aqui abrange mais, tá? Então é realmente mais gente do que em comparação com o neither, tá? Que o neither é em relação a só dois, tá? Dois em comparação. Aqui, ó. Um exemplo aqui do neither, né? Is your friend British or American? Neither. She's Australian. Assim, nenhum dos dois. Mas aqui eu tô trazendo duas nacionalidades para comparar, entendeu? Para, enfim, usar aqui de alternativa. Enfim. Mas acaba não sendo nenhuma das duas. Neither seria nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Nenhuma das duas aqui nacionalidades. Ela é australiana. Tá? Você entendeu a ideia? Então é bem sucinto assim mesmo, tá? O either. Either, ó, quando ele diz aqui, do you want tea or coffee? Either, I don't mind. Então seria tipo qualquer um, tá? Qualquer um, mas dentre dois também, tá? Só que é no sentido positivo, tá? Qualquer um. Qualquer um dos dois, né? Mas enfim, você já sabe que é dois, porque tea e coffee são duas coisas sendo comparadas. Agora, a palavra water aqui, então a gente já sabe que aqui é neither, tá? Ah, só corrigindo um negócio aqui, poderia ter o off sim, tá? Se fosse o neither, poderia ser o off. Mas também acontece de ter sem o off, tá? Então, só esclarecendo. Agora a 10ª questão. Ah, não, perdão. É, ó, a eco aqui, né? Enfim, falando da palavra water, palavra água em inglês. Eu trouxe esse tópico aqui à parte para dar uma explicação. Poderia ter outras alternativas outras substituições que fizesse essa correta, mas já adiantando, esse very tá errado, tá? Não poderia ser very aqui não. Poderia ser outros quantifiers, né? Que fala, okay. Nesse lugar, mas não o very. Aí eu trouxe essas alternativas aqui, ó, essas outras possibilidades. Poderia ser there's a lot of water coming through the ceiling, there's so much water coming through the ceiling, there's too much water coming through the ceiling. Então, se por exemplo, você quisesse só trocar o very aqui, você poderia colocar too much, o too no caso, ou so, tá? Mas se você quisesse dar uma modificada e, sei lá, se tivesse, por exemplo, there's a lot of water coming through the ceiling, também seria correto, tá? Então, enfim, essas que são as substituições corretas para essa égua aqui. Agora a 10ª, né? Finalmente. Esse daqui é de interpretação também, tá? A gente querendo ou não vai ter que voltar pro texto. Quando ele diz aqui, choose the correct option according to the text. Tá, correto de acordo com o texto. Letra A. The vessels used by the English were slenderer than Viking ships. Tá, então vamos procurar se teve essa comparação aqui mesmo. Slenderer. Slenderer. Tá aqui no início. Eu vou ter que voltar na outra página. Perdão, já tá tudo marcado, né? Mas é aqui mais no início, ó. Quando ele diz, ó. Aqui, tá. Quando ele diz, ó, archaeological evidence shows that Viking ships were lighter, slimmer, faster, and thus probably better sailors than the heavier vessels used by the English. E aqui, enfim, ele continua dizendo dos francos, tá? Mas a ideia que está sendo expressa de comparação não tá aqui, não, tá? Que eu acabei lendo errado. Mas é aqui, logo no início, que ele diz, ó, lighter, slimmer, faster, assim, mais leve, mais rápida e provavelmente melhor do que as usadas pelos ingleses, tá? Quando ele diz slenderer, slenderer não, tá? No caso, a dos vikings era melhor que a dos ingleses em N sentidos dos descritos lá, tá? A B aqui agora.
The pagans ruled out the sheep as a religious symbol. Os pagães? Não tem nada a ver. Primeiro que os pagães é, é aquela ideia de politeísmo, né? Não tem nada a ver com, enfim, religião monoteísta em si. Porque quando a gente fala em símbolo religioso, vamos supor, um símbolo católico, um símbolo protestante, é em relação a uma coisa monoteísta em si. Mas, voltando no texto, justamente aqui, ó, nessa passagem aqui, ó, pegar uma cor em amarelo aqui, quando ele diz, ó, in the clash between Christian and Nordic culture that occurred in the Viking Age, sheep burials were more frequent than they had previously been, perdão, implying that sheep had acquired even greater significance as a religious symbol, at least, então tipo assim, não no meio dos pagãos, tá? Que resistiram a essa ideia do avanço da nova religião, tá? Então, essa parte quando ele diz at least among the pagans, negando que os pagãos consideravam isso, tá? Pagãos, né? Não é pagãos, não. Sim. Access to the sea was disregarded when deciding on settlement locations. Disregarded? Não, tá? Por quê? Porque não é. Porque aqui, ó. A gente vai ter que voltar. Ih, mexi aqui. Perdão. A gente vai ter que voltar na outra página aqui. Ó, quando ele diz aqui no segundo parágrafo, antes dessa parte aqui, logo no início aqui, ó. Vou colocar de vermelho. Antes dele dizer da Noruega e da Suécia. Quando diz aqui, ó. In Scandinavia, waterways and access to the sea, were more important factors in determining the location of settlements than they were in other parts of Northern Europe. Então, assim, ó, mas foram os fatores importantes, ó, waterways e acesso ao mar mais importantes, fatores mais importantes no, na Escandinávia do que no resto da Europa do Norte ali, tá? Então, quando ele diz aqui, ó, disregarded, não, tá? Ele reafirma que na Escandinávia de fato tinha essa importância imensa. Quando ele diz é desconsiderado, tá? Então ele nega, tá? Nada aí. Natural features had a detrimental impact on seamanship. Natural features? Será? Será que realmente teve esse impacto ruim, destrutivo aqui, ó, no seamanship, nature features? Quando ele diz aqui, ó, é naquele mesmo texto, naquele mesmo trecho, né? Que a gente deu uma olhada, ó, da importância, ó, por exemplo, ó, geographical. Nesse parágrafo aqui, todo, se você reler, ele fala justamente da importância dessas. Quando ele diz nature features, quer dizer ele não dos detalhes da natureza, mas assim, não especificidades em si, mas das características naturais. E quando ele menciona aqui, logo no início, no parágrafo geographical, ele lista, caso aqui, ó, as duas principais, ele já fala já as duas principais razões pelas diferenças e tal, que ele vai comparando aqui do English e do Viking, né? Mas ele fala, ó, geographical. Então, a primeira já mais importante é a característica geográfica, é a razão ali geográfica, e ele explica toda, enfim, essa característica, esse porquê. Então, ele destrincha o porquê de ser tão importante a questão da geografia, das características naturais, tá? Então, quando ele fala que detrimental impact, não, tá? Important. E impact já dá a ideia de, enfim, ruim, né? Impacto. Mas aqui, ó. Important, a gente, ao invés de colocar impact, pode colocar role. Um papel importante, tá? Aí aqui quando ele diz Mountains were scantily occupied in Norway and Sweden. Quando ele diz scantily, sentido de pouco, né? Sim, de maneira bem escassa, né? Então, não seria ele poucamente, né? Não sei se existe esse advérbio, mas quando ele diz isso no texto, no segundo parágrafo, né? Quando ele diz bem de geografia, né? Dessas nature features, nesse segundo parágrafo aqui,
Perdão, tirar essa marcação aqui. É logo aqui, tá? Ó, tá de verde, ó. In Norway and Sweden, most people lived near the coast or around large lakes, while the forests and mountains were sparsely settled. Tá. Quando ele diz sparsely settled. Ah, tá. Sparsely realmente quer dizer de maneira escassa, tá? Vou colocar aqui. De maneira escassa. De maneira escassa. Esse finalzinho aqui, ó, que, que diz que não foi tão ocupado assim, tá? Então aqui, ó, quando ele diz were scantily occupied, realmente estava certo, tá? Enfim, eu tava eliminando todos e achei que essa tá incorreta. Não, tá? Perdão pela, enfim, desatenção, mas scantily é sinônimo, sim, de sparsely, tá? Que é de maneira escassa, de, enfim, pouca, assim, né? Poucamente, quer dizer. Agora, essa 11 aqui é boazinha também, que você vai ter que saber, pô, é advérbio, é adjetivo ou é substantivo, né? E nesse caso aqui, ó, fine, ship, é adjetivo porque está caracterizando o substantivo, o noun, ship, tá? Então a gente tem que procurar o quê, ó? Quando ele diz a correta, is used with the same meaning, a gente já procura o adjetivo, tá? Porque vai ter o mesmo sentido. Na primeira aqui, ó. She has inherited her mother's fine features. Fine, ó, aqui é adjetivo, tá? Aqui é que é adjetivo sim. Vou deixar de stand-by, depois explico por quê. Mas vamos eliminando por classe morfológica, né? Quando ele diz aqui na B, offenders will be liable to a heavy fine. Fine, aqui já é um substantivo, noun. Então eu já tiro. Depois eu vou explicando os significados. I was feeling fine. Aqui é advérbio, tá? Advérbio. Então já corta. Letra D. They have a well-stocked cellar full of fine wines. Tá, aqui deixa de stand-by porque é adjetivo também. Na letra E. The baby's head was covered in fine blonde hair. Fine também é adjetivo, tá? Então assim, já deu pra gente tirar duas. Agora tem que matar pelo significado, pela semântica, tá? Quando ele diz aqui, ó, a fine ship conferred prestige on its owner. Fine ship. Quando é fine ship, no sentido de fino, não mais de fino é o oposto de espesso, tá? É fino no sentido de chiqueza ali, né? Um navio chique, um navio bem feito, renomado, né? Então a gente tem que ir nesse sentido, e não no sentido literal de fino, fino mesmo, tá? E esse sentido literal de fino é exposto aqui, descrito na E, porque diz o cabelo fino, tá? Fine hair, fine blonde hair, não tem nada a ver. Essa primeira aqui, a letra A, tá errada, porque fine features não é no sentido de chique, tá? Mas no sentido de delicado. Então também tem esse outro significadozinho que pode confundir. Você poderia, por exemplo, ficar entre a A e a D, tá? Mas fine features é no sentido de delicado, tá? Fine features é características, detalhes delicados, tá? No sentido de delicadeza. Na letra D, quando diz, ó, they have a well-stocked cellar full of fine wines. Fine wines, vem já dar aquela ideia de, pô, coisa chique, assim, enfim, de pessoa mais velha, né? Vinho já é uma bebida, assim, que não é tão popular que nem cerveja, então você já fica meio assim. E realmente quer dizer chique, no sentido de fino de chique mesmo, tá? Então é essa letra D aqui, que é o gabarito. Agora, na 12 aqui, essa daqui é de verbo regular e irregular. Ele tá dizendo aqui, ó, o verbo meet é irregular. Então, a gente tem que escolher a opção tem somente irregulares. Eu já marquei aqui, ó, na B, na C, na D e na E, porque esse daqui são regulares, tá? Eles seguem a regrinha de conjugação dos verbos. E os outros são realmente irregulares. Mas se, por exemplo, já anotasse aqui a falha, enfim, a brecha das alternativas, você já eliminava essas todas, tá?
Aí eu trouxe aqui do lado, enfim, a ideia pra A, que é realmente o gabarito, porque esses verbinhos são muito chatos, tá? Fling, ele tem as duas formas, flung, tá? No past e no participle. Spread é o mesmo nos três. Ring é rung no past e no participle também, tá? Stick é stuck nos dois outros. Slide é slid nos dois outros, tá? Então se você quiser, por exemplo, tirar print, enfim, ou ir lá repetir em voz alta, pausa aí. Eu vou continuar corrigindo. Agora, essa 13 aqui, essa 13 é mais chata de todos porque é expressão idiomática. Ou você sabe ou você não sabe. Não tem por que eu ficar aqui, é, é, enfim, destrinchando preposição por preposição e porque tá acompanhada desse verbo e tal. Não, tá? Aqui eu vou direto no gabarito e é a letra A, tá? E eu vou te explicar só o significado. Que esse daqui ou você sabe ou não sabe. Quando diz aqui, ó, Jane hit the nail on the head when she said most people can use a computer without knowing how it works. Então aqui, hit the nail on the head é porque ela acertou em cheio ao dizer isso daqui, tá? Na 2, they tied themselves up in knots over the seating arrangements for the party. Tie someone up in knots, que aqui, ó, someone no caso, someone sendo themselves. Então, eles se confundiram, tá? Tie someone up in knots quer dizer confundir ou enrolar alguém. E aqui tá dizendo que eles mesmos se confundiram, se enrolaram para arranjar esses negócios aqui do fim das cadeiras da festa, né? Na 3, you're going to have to down to improve your grades if you want to get in a good college, tá? Knuckle, por que é knuckle down? Porque knuckle down é no sentido aqui, ó, ele tá falando, você consegue destrinchar pelo resto aqui o que ele quer dizer, mas o foda seria você saber qual verbo, né? Mas você já sabe, pelo contexto, que a pessoa que tem que se dedicar mais, tem que levar mais a sério para conseguir, ó, entrar numa faculdade boa. Aqui é knuckle down, tá? Como a gente já viu aqui. Na 4, she came to the United States thinking it was the land of milk and honey, tá? Seria enfim, a expressão em inglês para mamão com açúcar. Tipo assim, seria muito fácil ela, enfim, permanecer e ficar nos Estados Unidos, né? Na 5, their approach to sports teaching broke the mold, ou seja, fugiu do padrão, tá? Foi uma coisa única ali. Então, se você quiser tirar print dessas expressões idiomáticas aqui, pode tirar também. Você tá vendo que é uma questão, uma prova bem gramatiqueira, né? Não tem tanta interpretação, não. Acho que foram umas 3 ou 4 no total. Agora, na 14 aqui, é outra de gramaticalmente correta. Meu Deus do céu. A primeira aqui, he oughtn't do that. Tá certo, né? Porque é a mesma ideia do mustn't, tá? O oughtn't segue a mesma ideia do mustn't. Isso aqui tá correto. Então já pode tirar a bravo, a delta e a eco já logo de cara, tá? A segunda, you had better not to be late for your first class in the new school. Olha, o had better, ele tá conjugado direito porque é uma expressão que quer dizer conselho, tá? Conselho. Mas o que estraga aqui é o to, tá? Não tem essa do to tá depois do had better, não. Por mais que ele seja separado aqui por not, isso deixa completamente errado a frase aqui, tá? Então você já tira a e marca Charlie. Mas vamos ver o resto. It might be very expensive. De fato, tá? Aqui não tem nenhum erro gramatical, não. Isso realmente pode ser velho, não. É caro, tá? Isso daqui tá correto, tá conjugado no tempo certo, não tem nenhum erro. A 4 aqui tá errada. I must to get some sleep. Aqui eu expliquei errado falando que seguia a ideia do mustn't, tá? Mas tá errado porque o mustn't não tem o do, tá? Mas o que eu quis dizer do ter a ideia parecida do mustn't é porque é no sentido de obrigação, de dever ali, tá? Então, é no sentido que eu digo, no sentido semântico, mas não, enfim, você encarar na forma sintática ali, da mesma forma, tá? Então aqui, ó, quando ele diz I must to get some sleep, não, só o ought que pode ter esse to, o must é sem o to, tá? Então você já corta aqui também. A 5, we needn't take coats with us.
Essa aqui tá correta, você poderia ficar em dúvida se você começasse de baixo para cima, né, o que é um erro. Mas aqui é a mesma ideia de, por exemplo, we don't need to take quotes with us, ou que eu poderia substituir aqui também por um verbo modal, tá? Porque que se eu, por exemplo, we can't, we can't, we mustn't, ou wouldn't, entendeu? Por mais que não fosse nesse sentido justamente de proibição, e aqui no caso nós não precisamos, ele trabalha como um verbo modal, tá? Então, tô colocando esses outros aqui só para você ter uma noção de que eu não uso o to aqui, tá? Então, por favor, não confunda com o what, tá? Foi um erro meu enfim, de ter falado isso. Mas foi bom que eu reiterei para você não confundir, tá? Mas essa é a ideia na 14 aqui. Na 15 aqui, é bem tranquilo, tá? Se você tá afiado com as conjunções, você já sabe que na B, na C e na D é tudo de contraste, tá? Tudo de contraste. Essa C aqui talvez tenda mais pro lado concessivo, mas também não sai da ideia de contraste, tá? Agora, na passa uma ideia de condição, tá? Então foge do proposto, né? Porque ele quer a diferente, não foge das de contraste. Agora, essa 16 aqui foi anulada mesmo, porque, por exemplo, ele quer o superlativo dos adjetivos aqui. Aí o superlativo a gente já sabe, do S, né? O ST, né? Se quiser um mnemônicozinho, é o ST no final. Aí beleza, já tira D. Por enquanto só tira D aqui. A segunda aqui, ó, little. Aí você já fica meio assim, pode ser little, esse é o least também, tá? Então você já fica, pô, tem 4 ainda, né? Far. Pô, far pode ser furthest ou farthest, dependendo, né? Então você já fica, pô, ainda tem 4 alternativas. Expensive, tá? Aí você já tira, ó, more expensive e expensivest, porque no superlativo, se não for no final do adjetivo, é antes, tá? E expensivest não existe, é most expensive. Aí você fica assim, pô, essa daqui não tá errada, mas essa daqui também dá certo. Então, acabou não tendo nenhum gabarito, tá? Se eles não anulassem, eles provavelmente deixariam duplo gabarito ou A ou B. Mas eles acabaram anulando. Agora, a 17 aqui, é... querendo ou não, acaba sendo gramáticazinha, morfologia, tá? Não gramáticas em si. Mas aqui, se por exemplo, tem que saber, ó. Ele quer the underlined words function respectively as a função morfológica, né? Aqui, ó. He likes his employees to speak quietly. His employees é empregados, tá? Empregados, no caso, é substantivo, então é noun, não é adjetivo. Então, se, por exemplo, corta C, já corta eco. Na 2, quando ele fala Even in spring, the girl wears a tight coat and gloves. Tight está caracterizando coat, que é casaco, e é um adjetivo. Quer dizer o quê? Tight, assim, uma roupa muito justa, muito colada, tá? Então, um adjetivo que está caracterizando coat, que é noun, tá? Aqui é um adjetivo, tá? Então, a gente já tira B mesmo. Tá falando que é verbo, não tem nada a ver. Aqui, ó. Your English is good. You speak English well, tá? Então, Lavínia, qual que é adjetivo, qual que é advérbio? A gente faz a análise sintática do português. Se você se encontrar em dúvida, você faz a análise sintática do português. Porque aqui, os dois são verbos, tá? Is e speak. Mas o is é o quê? É um verbo de ligação, tá? Então, aqui seria o quê? Um predicativo do sujeito. E o predicativo é o quê? Um adjetivo. Então, ficaria o quê? Noun, adjective e adjective, tá? Não seria advérbio, não. Em inglês, verbo de ligação, ó, verbo de ligação é chamado de copular. Copular verb. Ou de linking, tá? Se você quiser, enfim, é, linkar justamente a ideia com L aqui, ó, vai ser linking também. Linking verb, tá? Aí fica com as duas letras iguais, tá? Mas o verbo to be, que é o verbo ser ou estar, mas aqui diz, o seu inglês é bom, a gente sabe que o verbo ser é de ligação, e good aqui seria o adjetivo, tá? Agora, na 4, quando ele diz you speak English well, well é a maneira que o cara fala o inglês. Então, aqui está conectado diretamente no verbo, enquanto aqui está falando do sujeito como um todo, tá? Your English. Então, por isso que aqui é advérbio na 4 e não adjetivo, tá? Isso aqui você mata pela morfologia, tá?
Agora 18 aqui, questão de numeral, bem chatinha, mas vamos destrinchar aqui, né? A primeira, 40, com o aqui ou sem. Segunda aqui, 90, tá, todas são iguais. Ninth ou nineth, tá. 12th, tudo igual. 24th. Aí aqui ele só muda no final, né? Mas, traduzindo uma por uma, aqui, ó. 40, com U ou com R independendo aqui, o que ele quer dizer? Ele tá se referindo ao número 40, ou seja, ao quadragésimo. Quadragésimo em inglês é 40 sem o, tá? É assim, tá? Não pode confundir, por exemplo, com quarto. Quarto é fourth. Fourth. Aí leva esse U aqui. Mas quando a gente fala de quadragésimo, não tem nada a ver com o U, muito menos com o TH, tá? Então você já elimina, por exemplo, a B e a A, tá? Agora, na segunda aqui tá igual, a gente pula. Mas nessa segunda aqui, ele quer dizer da posição 90ª, tá? Nineth, tá? Então, essa você não confunde, não. Essa terceira aqui, ó. Nineth ou ninth? A gente já fica meio assim, ó. Nineth, como eu falei que é 90ª, 90ª, nineth. Ninth, ó. Ninth não tá errado, mas quer dizer outra coisa. Ninth quer dizer nono, tá? O nono, né? O nono do português, o nono. Aqui, ó. Tá? Então você já fica meio assim. 12th, realmente, isso aqui. Agora, quando ele diz 24th, cara, 24th, ele quer dizer claramente que é o 24º, tá? 24º é 20, 24th, tá? Quando eu quero, por exemplo, dizer vigésimo, é 20, 20. Quarto, fourth. Perdão, aqui eu coloquei errado, né? Aqui tem o U, tá? Igual eu falei aqui em cima. Aqui tem o U, fourth. Então, é fourth. Então, é só você unir o útil ao agradável, né? Fourth. 20, 20 com fourth, tá? Então, você já corta a D e a C, tá? Então, por que que não era C, né? Que eu acabei confundindo. Nineth, tá errado, é 90, porque eu tinha confundido, não sabia se estava falando do 90 ou do nono. Mas olhando o resto aqui, ele estava realmente querendo dizer do 90, tá? Mas o 90 não é nineth, tá? É 90. Daqui tá errado com esse TH no final. Então é só esclarecendo para você não ter mais dúvida. O que realmente entrega é esse erro no final aqui, ó. Então por isso que é a eco, tá? Se tiver alguma dúvida, manda aí nos comentários, que essa parte de numerar é bem chatinha da escrita, né? Agora, 19 é escolher as que todas são falsos cognatos, tá? Na letra A, exit, fabric, hazard, intend e vessel, tá? O único que é falso cognato aqui é fabric, porque fabric, você pensa, pô, fabric, fábrica. Não, não tem nada a ver. Fabric é de tecido, tá? Então, o resto não tem nenhum é, enfim, não tem uma escrita igual com do português para você se confundir, tá? Letra B, Lace, Legend, Launch, Mayor, Style. A única que você pode pensar que tem significado parecido em português é Legend. Aí você pensa, pô, Legend, legenda. Não, mas não tem nada a ver, tá? Legend quer dizer o quê? Legend é lenda. Legenda, ó, legenda é subtitle. Subtitle, tá? Se não me engano é isso mesmo. Subtitle. Lace, Lunch, Mayor Style não tem. Estilo aqui é realmente um true cognate, se a gente for falar assim, né? Mas a escrita é diferente, então acho que nem tem como se confundir, né? Na C, realize, attend, balcony, dent, enroll. Essa realmente aqui você pensa por realize, realizar, attend, atender, balcony, balcão, dent, dente, enroll é enrolar, mas não tem nada a ver. Realize, o que significa realize? Se dar conta. Attend. To attend é comparecer, tá? Não é no sentido de atender, que nem o médico atende paciente, mas no sentido de estar presente, de comparecer a algo. Balcony
não no sentido de balcão, tá? Mas vamos supor, numa varanda ali, no telhado ali, vamos supor, de um prédio. Porque tem aquela parte andável do telhado, então seria o balcony, que as pessoas, vamos supor, em Nova York, por exemplo, moram e ficam ali em cima, sei lá, tem piqueniques, aquilo é um balcony. Mas é no sentido ali mais de, não varanda, mas é um telhado ali, que parece que é mais uma varanda, que é um espaço ali do imóvel da pessoa. Não tem nada a ver com um balcão de loja, tá? Enfim, se você quiser entender mais o que é balcony, procure ver a imagem direitinho, você vai entender o que eu tô falando. Aqui, dent não tem nada a ver com dente. Primeiro que, ó, dent significa, é um verbo, tá? To dent. É afundar, tá? Então, nesse contexto marítimo aí, fundamento marítimo, vocês devem ver esse verbo, sim, é afundar. Agora, dente é tooth, tá? E esse aqui é do plural engraçado, né? Que se for dentes, ó, dente, tooth, den, dentes, é teeth, tá? Então muda aqui a vogal, no caso, vogal duplicada. Medicine, bull, push, sense, bull, shy, tá? A única diferente aqui é o shy. Diferente, o que eu digo? De ter escrita, nada a ver e muito menos significado, tá? Porque não tem nenhuma palavra com escrita parecida que te confunda. Agora, a primeira aqui, medicine, você já pensa, pô, medicina. Não, não só em si, tá? Porque medicine pode significar não só med school, né, a medicina, a faculdade de medicina, mas também pode significar remédio, tá? A medicina do remédio. No sentido puro ali, no inglês, medicine é um remédio, tipo, seria um sinônimo de, vamos supor, pill, entendeu? Que é um remédio ali, cápsula ali, o remédio que você toma, tá? E a tradução de pill pro português é remédio, então seria um sinônimo. Agora, pull não tem nada a ver. A gente pensa, pô, puxar. Não, é empurrar, tá? Push. Push é. Não, perdão, aqui eu troquei, acabei confundindo. Push é empurrar, a gente acha que é puxar. Eu vou colocar aqui do lado, ó. Eita, vou colocar aqui do lado pra você não confundir, tá? Porque é realmente trocado, tá? Mas a gente. Eita, a gente elimina a D porque esse shy aqui não tem nada a ver. Mas eu vou explicar o verbo to pull, o verbo to push. Ó, push, a gente acha que é puxar. É puxar? Não, não é puxar. Tá, vou colocar aqui, ó. De vermelho aqui. Push. Push significa empurrar. Empurrar. E o pull, que não tem nada a ver, mas talvez te confunda, o pull realmente significa puxar, tá? Então, quando, quando você entra no lugar e tá lá push, e você puxa, você deu uma de burro. Push quer dizer empuxar, tá? Empurrar, puxar, ó. Já pensando em física já de empuxo. Mas essa ideia aqui, tá? Ah, não deu um retângulo direito, mas você entendeu. Pull é puxar, puxa é empurrar, tá? É trocado realmente. Então, por isso que não é a D, né? Tá? Não só por isso, mas por causa desse shy aqui. Agora, a eco, ó. Tax, actually, agenda, baton, intelligent. Taxa é igual actually. Actually não é atualmente. Na verdade, agenda realmente significa agenda. Baton, baton não é batom, tá? Intelligent. Intelligent é de fato inteligente. Voltei aqui, tinha dado uma pausa. E por que não é eco, né? Porque aqui tax é taxa. É o mesmo significado. Então não tem nada de false cognate. É um true cognate, se é que isso existe, tá? Então é a Charlie mesmo. Agora finalizando, né? Graças a Deus essa prova. Quando ele diz aqui, ó, choose the correct option, tá? All the words below have the same meaning as cleared up except for. Então, caso ele quer a incorreta, né? Quando ele diz aqui, ó, frankly, I don't know how you can eat cat food. Aí o Garfield, like this. Aí o Garfield fala de novo. Let me know if you need the Ih, não dá pra ler não. Of the roast beef sandwich cleared up. Tá. Então aqui ele quer dizer no sentido de limpo, né? Cleared up de limpo. Ou, ou no caso. Porque igual, ele esvaziou, esvaziado, tá? Esvaziado.
Tá aqui, não tô conseguindo ler. Ó. Tá. Aqui é mystery, tá? Não quer dizer o recipiente, não. Mas, enfim. É, tanto no sentido literal dele aqui, ó. Dele esvaziar o pote, quanto que o sentido do mistério é resolvido, tá? Então, quando ele diz roast beef sandwich cleared up, ele quer dizer no sentido do roast beef do sanduíche, né? De roast beef, não sei exatamente o que significa roast beef. Esvaziado, ele diz: Let me know if you need the mystery of the roast beef sandwich cleared up. Resolvido. Então, ele quer dizer essas duas coisas. Não só do mistério ser resolvido, mas também por que enfim, o pote aqui ficou esvaziado, né? Quando ele diz fade away é sumir, disappear, desaparecer, vanish é realmente sumir, igual missing é realmente ficar sem paradeiro, sumir, tá? Quando ele diz to scorn quer dizer desfazer, no sentido de menosprezar. E aqui ele não diz em nenhum sentido de menosprezar a comida que o cara fez, muito menos ele, tá? Então por isso que é a letra A. Então, pra fechar, né, essa foi a correção. Eu fui confirmar se roast beef era realmente roast beef e é realmente essa ideia, tá? Sanduíche de roast beef, tá? Que loucura. Mas é essa ideia que ele quis passar, né? E novamente, quando ele diz Let me know if you need the mystery of the roast beef sandwich cleared up, ele não só mostra que a gente tá vendo visualmente o, o pote esvaziado. Quando ele diz mystery cleared up, é do mistério resolvido. E ali já tá na cara que ele resolveu o mistério porque ele esvaziou o pote, tá? Então, não é em si o significado aqui de cleared up, de limpo, esvaziado. Mas esse, significado de limpo, esvaziado, eu vou trazer para cá porque o mistério se resolveu porque o pote ficou limpo e esvaziado, tá? Então, explicando melhor essa ideia, porque é um phrasal verb, enfim, phrasal verb, ou você sabe ou você não sabe. Então, por isso que, enfim, essas questões mais chatinhas de gramática eu tomei um tempo, sim, para explicar, para não te confundir mais, tá? Que a prova de EFON é muito chata, em comparação com o SPSEX e EAR, não tem nem dimensão, né? Uma disparidade grande. Mas, enfim, espero que tenha te ajudado aí a compreender mais as ideias passadas nas questões.